Boa noite, graça e a paz do Senhor para vocês. Hoje eu queria compartilhar com vocês algo bem difícil, talvez, para muitos de nós. O tema da palavra de hoje que eu gostaria de compartilhar é feridos pela vida. E esse tema, ele fala um pouquinho de cada um de nós, porque não tem ninguém que não tenha sido ferido por algo na vida. Não tem ninguém. Absolutamente ninguém. A única forma de você não ser ferido por algo nessa vida é se você estiver morto. Quem está morto não sente nada. Quem está morto não tem emoções. Quem está morto, se você fizer qualquer coisa com um cadáver, ele simplesmente não vai ter reação. O simples fato de eu e você estarmos vivos, isso nos coloca num ambiente propício para que a gente seja ferido. Então não tem ninguém nessa vida que não tenha sido ferido por algo. Só o fato de estarmos vivos nos coloca vulneráveis para que a gente seja ferido por alguma coisa. Para que a gente seja marcado por alguma coisa. Para que a gente carregue algum trauma. E isso pode ser em qualquer área. Isso pode ser qualquer situação que tenha te marcado, que tenha te ferido. Talvez você tenha passado por algum momento difícil. Inclusive, os bebês já nascem chorando que a vida já comunicando algo para eles. Falando, olha, bem-vindo ao mundo, não vai ser fácil. Vão ter muitos momentos de choro que você vai passar. E eu não sei qual que é a sua história. Talvez se a gente parar aqui e perguntar para cada um de vocês, qual que é a sua história? Conta pra gente. Alguma coisa você vai compartilhar que marcou a sua alma, que feriu a sua alma. Talvez você tenha sido abandonado pelos seus pais. Eu não sei, talvez pela sua mãe ou pelo seu pai. Talvez você foi criado sozinho pela sua mãe ou criado sozinho pelo seu pai. Talvez você não foi amado ou amada como deveria. Não recebeu o carinho, o afeto, não recebeu aquele amor que os pais têm que dar para os filhos. Talvez você não tenha sido essa pessoa e isso te marcou, isso te feriu. Ou talvez você vivenciou uma separação dos seus pais. Isso de alguma forma marcou a sua vida. Isso feriu a sua alma. Ou talvez você tenha uma história para contar de algum relacionamento que destruiu o seu coração. Talvez um namoro, um noivado, talvez até um casamento. Talvez isso esteja acontecendo hoje dentro do seu casamento. Você está sendo ferido por causa desse relacionamento que não é como deveria ser. Ou talvez você seja uma pessoa que tem alguém na sua família, ou você mesmo que está sendo acometido por alguma doença. Às vezes algum câncer. Isso está abalando as estruturas da sua fé e da sua vida. Ou talvez você foi alguém que foi abusado. Não só psicologicamente, mas sexualmente. Isso marcou, isso feriu a sua alma e você carrega isso durante a sua vida. Ou talvez você esteja passando por um luto na sua família. Alguém que você conhecia, alguém amado, infelizmente faleceu. E você está sofrendo com isso. Então todas essas situações são situações que marcaram a nossa vida e continuam nos marcando. Então não tem como nós passarmos por essa vida sem caminhar como pessoas feridas. Passar por situações que nos marcam, passar por situações que alcançam as nossas almas. E muitas vezes nós não vamos ter respostas para isso. Eu não consigo dizer para você por que você está passando por essa situação ruim. Eu não consigo dizer por que Deus está deixando isso acontecer. Eu não tenho essa resposta e talvez a gente nem consiga te responder. Quando a gente olha para o livro de Jó, a gente vê uma pessoa que está sofrendo, está sendo ferido tanto na alma dele quanto fisicamente. E no final ele até recebe o dobro. Mas não explica por que ele passou por aquilo. Deus só simplesmente fala, eu sou Deus, eu sei de todas as coisas, fica no seu lugarzinho gospel aí que eu comando o universo. Então nós não conseguimos responder talvez por que isso esteja acontecendo. Mas o meu desafio aqui hoje, para a gente, como igreja, como juventude, é apesar disso saber o que fazer. Porque ferido nós vamos ser e já somos por algum motivo. Mas o meu convite para você é hoje, o que fazer quando eu for ferido? Ou o que fazer hoje agora por eu estar ferido ou ferida? Existe uma história na Bíblia que nós temos uma pessoa que ela é uma pessoa dessa, uma pessoa que foi ferida pela vida. E ela não foi só ferida na alma dela, mas ela foi ferida fisicamente. Se você abre a sua Bíblia aí, o aplicativo lá em Marcos capítulo 1, no versículo 40, nós vemos essa história. Essa história conta um momento da vida de Jesus
onde ele se encontrou com um leproso. E naquela época, hoje também, mas naquela época muito mais, quando você tinha alguma doença de pele, como lepra, você simplesmente era deixado à margem. Você vivia simplesmente vagando sozinho, sem qualquer tipo de relacionamento. Você não podia entrar nas cidades, você não podia encostar nas pessoas, você não podia ter nenhum afeto com as pessoas. Então você era jogado de lado, você andava em lugares desertos, em lugares onde não havia ninguém, porque você era proibido de ter qualquer contato com as pessoas. Então nós olhamos para esse recorte da vida de Jesus, e lá no versículo 40, olha o que aconteceu. Um leproso aproximou-se dele, de quem? De Jesus, e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, repita comigo, compaixão. Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Então nós temos aqui um recorte do momento da história de Jesus, onde ele encontra um leproso, e como eu falei, era alguém que fisicamente ele tinha feridas na pele dele. E é muito interessante que nós vemos Jesus estendendo a mão e tocando nesse leproso. Só que a gente sabe de várias histórias que Jesus não precisava tocar nas pessoas para curar elas. Se a gente ler um pouquinho mais adiante, a gente vê Jesus curando o servo do centurião, e o centurião chega até Jesus e fala: olha, eu tenho um servo que está doente. E aí Jesus fala: beleza, vamos lá curar ele. Aí o centurião: não precisa, se o Senhor falar aqui agora, ele vai ser curado lá. E Jesus, naquele momento, curou o servo do centurião à distância. A cura de Jesus tinha Wi-Fi. Ele chegou e falava: cura lá, recebeu, curou. Ele expulsou um demônio à distância, de uma mulher que chega e fala: minha filha está em casa endemoniada. Aí Jesus falou: não se preocupa, o demônio já deixou ela. Quando a mulher chega em casa, a filha está liberta. Então a gente sabe que Jesus, ele não precisava encostar naquele leproso para poder curar ele. A pergunta é: por que Jesus fez isso? Por que Jesus se colocou nessa condição de talvez, até obviamente isso não ia acontecer, mas qualquer outra pessoa encostasse no leproso, existia o risco de a pessoa contrair a lepra. Esse leproso, ele estava passando por esse momento onde existia a lepra sobre a pele dele, as feridas na pele dele. Mas como eu comentei, ele era alguém que foi deixado de lado. Nós não sabemos a história anterior, nós não sabemos quanto tempo esse leproso, ele não tinha nenhum afeto, nenhum contato, nenhum tipo de relacionamento. Há quanto tempo talvez ele não era abraçado por ninguém, há quanto tempo talvez ninguém nem tinha encostado nele. E naquele momento que Jesus estende a mão para esse leproso e encosta nele e cura a vida dele, Jesus não estava só curando ele fisicamente. Jesus estava encostando naquele leproso, demonstrando um afeto, coisa que talvez ele não recebia há muitos e muitos anos. E naquele momento Jesus estava curando a alma desse leproso, encostando nele e fazendo: olha, eu me importo com você. Eu me importo com você e eu curo a sua pele, mas eu também quero curar a sua alma, que muitos e muitos anos você não era tocado por ninguém. Você não era amado por ninguém, você não recebia afeto de ninguém. Então nesse momento eu quero curar suas feridas, mas eu quero curar a ferida que há no seu coração, dizendo: eu me importo com você. E o interessante é que se você ler o versículo 41, algo moveu Jesus para que ele pudesse curar esse leproso. Algo impulsionou Jesus para que ele pudesse estender a mão e curar esse leproso, não só fisicamente, mas o interior desse leproso, dando afeto, encostando nele. Quando você lê o versículo 41, nós lemos assim: cheio de compaixão. Cheio de compaixão, Jesus se movimentou, Jesus se moveu, Jesus foi impulsionado e ele foi movido para que ele curasse esse leproso. Isso aqui é muito interessante, porque hoje em dia nós temos um discurso onde nós temos que ter empatia pela vida dos outros, né? Esse é o discurso, nós temos que ter empatia pela dor do outro. E existe uma diferença muito grande entre ter empatia e sentir compaixão. Empatia é quando alguém me explica a dor que ela está passando e eu consigo compreender o que ela está passando.
Empatia é quando a pessoa fala assim: eu estou passando por uma situação difícil na minha família, eu perdi alguém, eu fui abandonado, e eu consigo no meu intelecto entender, falar: nossa, realmente essa pessoa deve estar sofrendo, essa pessoa deve estar passando por um momento difícil. Mas compaixão não é só eu entender o que ela está passando, mas eu sentir a mesma dor que ela está sentindo. Quando eu tenho compaixão pela pessoa, eu não só entendo que ela está passando por um momento difícil, onde ela está sendo ferido ou ferida, mas eu consigo sentir a mesma angústia que ela está tendo, a mesma dor, o mesmo desespero que ela está tendo. Quando nós vemos Jesus sendo movido pela compaixão, de alguma forma, Jesus estava sentindo a mesma dor que aquele leproso estava sentindo. Não só fisicamente, mas emocionalmente, psicologicamente. Jesus sentiu a mesma dor no interior dele, e isso o moveu para que ele pudesse não só curar fisicamente, mas encostar naquele leproso e ele ser curado no seu interior. E tem uma história que você conhece, provavelmente você conhece. Se você não conhece, eu vou contar aqui bem rapidamente, que é a história do samaritano. Como que é essa história? Lá em Lucas 10, você pode ler ela toda depois. Mas basicamente Jesus estava falando com as pessoas. Aí veio um espertinho, um mestre da lei, e chegou e falou assim: Jesus, o que eu faço para ganhar a salvação? O que eu faço para ter a vida eterna? E Jesus, muito esperto, devolveu com uma pergunta: o que diz a lei? Jesus perguntou. E aí esse mestre da lei fala: olha, a lei diz que eu tenho que amar o Senhor de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, toda a minha alma, e amar ao meu próximo. Aí Jesus falou: perfeito, você é muito bom. Olha como você é bom, tá vendo? Faz isso e você vai ser salvo. E aí ele tentou sair e falou assim: tudo bem, Jesus, amar a Deus, beleza, mas quem é o meu próximo? Aí Jesus começa a contar uma história do samaritano. E a história é basicamente assim: existia um homem que ele estava descendo de Jerusalém para Jericó. Ele estava percorrendo um caminho, ele estava numa estrada em direção à cidade de Jericó. E nesse momento que ele estava percorrendo esse caminho, ele foi assaltado, espancaram ele, ele foi deixado como morto, ferido, sangrando. E aí passou um levita e também passou um sacerdote. Primeiro passou o sacerdote, depois passou o levita. Ninguém ajudou, essa parte você conhece. E aí veio o samaritano e foi e salvou aquela pessoa. Pegou óleo e derramou sobre as feridas, ajudando que aquelas feridas se curassem. Deixou ele depois numa hospedaria para que ele fosse curado e restaurado a sua saúde. Só que essa história é contada e muitas vezes nós nos colocamos na posição do samaritano. E pensamos: está vendo, eu tenho que ajudar os outros. Eu tenho que ser samaritano que vou ajudar as pessoas que estão precisando. Mas na verdade, nessa história aqui, eu e você somos o homem ferido pelo caminho. Nós somos esse homem que foi batido, apanhou da vida e tem as suas feridas que a vida causou. E essa estrada que ele está percorrendo, a gente pode fazer uma pequena ilustração entendendo que é a nossa caminhada nessa vida, a nossa estrada nessa vida. Então o que Jesus está falando é que enquanto você viver e percorrer a sua vida, as pessoas ou as situações vão ferir você, e você vai ser como essa pessoa, no caminho sendo ferido, como alguém que estava sendo considerado morto. E quando Jesus fala assim: olha, o nosso próximo é aqueles que nós sentimos compaixão, porque quando nós lemos a história, o samaritano ele sentiu compaixão por aquele que estava ferido, ou seja, ele sentiu a mesma dor daquele que estava ferido. Jesus está falando assim: olha, você vai encontrar pessoas feridas pelo seu caminho, e como alguém que também foi ferido pela vida, você vai sentir a mesma dor que ele está sentindo. Você tem que se levantar e curar essas feridas. A mesma dor que gera compaixão, que nos impulsiona, nós vamos encontrar na caminhada da vida, na estrada da vida, pessoas que estão no chão, feridas, quase morrendo. E eu, como alguém que também sou esse homem ferido no caminho, eu vou encontrar essa pessoa e eu vou sentir a dor que ela está sentindo, porque eu sei exatamente o que está se passando na vida dela. E Jesus ele fala isso, e ele diz que esse é o nosso próximo, porque existe uma situação na medicina, e quem já teve uma ferida na pele vai entender. A única forma de eu curar uma parte ferida é quando eu pego uma outra parte ferida e eu uno as duas partes. Eu não consigo curar uma parte ferida se eu pego uma parte boa e uno a isso. Somente uma parte que foi ferida e a outra parte que foi ferida, quando elas se encontram, elas curam uma a outra.
a vida ali. E Jesus chega e fala: olha, você vai encontrar pessoas feridas pelo caminho. Você vai sentir compaixão porque você vai ser alguém ferido, sentindo a mesma dor que essa pessoa. O que você tem que fazer é ir até aquele que está ferido. E você, como alguém que está ferido, vocês vão conviver, vocês vão se encostar para que haja vida, para que haja cura, para que haja restauração. Porque só tem uma forma da gente curar as outras pessoas, é quando a gente expõe as nossas feridas e se une para que o ferido encontre o ferido e ali haja restauração. A virtude da compaixão, ela só está sobre aqueles que foram feridos. Esse é o único modo da gente poder curar os outros, quando a gente expõe a nossa própria ferida. E todos nós fomos feridos por algo. E vamos encontrar pessoas feridas pelo caminho. E quando a gente continua o texto lá em Marcos 1, 43, 44, Jesus, depois de ter curado o leproso, ele dá uma advertência. Ele fala assim: olha, olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça sua purificação dos sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. O que Jesus está comunicando aqui é que não necessariamente toda cura precisa ser exposta. Toda cura precisa ser declarada publicamente para que todos conheçam. O que Jesus está falando aqui é que se você foi curado, beleza. Mas a única forma de curar os outros é com que a sua ferida seja exposta. Com aquilo que te feriu seja a mostra, para que você encontre aquele outro que foi ferido. E assim possa ser movido por compaixão. A mensagem do Evangelho não é que você não vai sofrer. A mensagem do Evangelho é que todos nós estamos sofrendo juntos, caminhando, feridos, mas curando uns aos outros. Chegando a minha ferida até aquele que foi ferido, para que aí juntos a gente possa ser curado e continue a caminhada nessa estrada da vida. Isso é interessante porque a gente vê algumas situações assim na Bíblia. Você conhece Tomé? Tomé é conhecido por aquele que não creu, pelo incrédulo, que falou assim: é só quando eu encostar na ferida, ali na mão de Jesus furada, que eu vou acreditar. Só que o que acontece? Quando nós lemos lá João 11:16, nós vemos Tomé tomando uma atitude que todos os discípulos não fizeram. Jesus, ele quer voltar para a Judéia, só que ele já esteve lá, e quando ele esteve lá, ele foi perseguido, ele foi quase apedrejado. E quando ele chega para os discípulos e fala assim: ó, eu quero voltar para a Judéia, vamos? Os discípulos viram para ele e falam: não, você está maluco. Se a gente voltar para lá, você pode ser morto, a gente pode ser morto, e aí o ministério vai acabar. E aí Tomé, lá no versículo 16, capítulo 11, versículo 16 de João, ele fala assim: então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Tomé foi o único discípulo que virou e falou assim: se for para morrer, eu vou morrer, não tem problema. Se for para dar minha vida, e Jesus vai lá no lugar perigoso, e ele vai morrer, eu vou morrer com ele, está tranquilo, eu não me preocupo com isso. Então nós vemos alguém que estava completamente envolvido na missão e visão que Jesus estava fazendo nessa terra. E quando Tomé vê aquilo que era a esperança, aquilo que ele tinha dedicado a vida dele, aquilo que salvaria ele, que ele estava completamente envolvido naquilo, morrendo na cruz, naquele momento Tomé foi ferido, porque a causa que ele estava tentando cumprir estava acabando ali naquele momento. E aí depois, quando nós vamos lá para João 20, no versículo 24, nós lemos o seguinte: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhes disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão ao seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque ao meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Tomé estava ferido naquele momento porque a causa que ele tinha se dedicado, que ele tinha falado: eu vou viver para isso, tinha acabado. E a única forma dele ser curado da ferida que ele carregava no seu coração foi quando ele tocou na ferida do próprio Jesus. Jesus sabia que Tomé tinha sido ferido, e quando ele chega e fala: Tomé, aqui as minhas feridas, você está ferido também, pode encostar, para que você entenda que você vai ser curado e a minha obra não acabou na sua vida. Nós ainda temos muito para caminhar.
E quando nós olhamos para a história de Jesus curando o leproso, e nós vemos Jesus movido por compaixão, ou seja, de alguma forma Jesus sentiu a mesma dor daquele leproso, eu fiquei pensando, eu falei, como que Jesus, antes de ser crucificado, ele já sentia a dor? Nós lemos lá em 1 Pedro, sabendo que o Cordeiro foi crucificado antes da fundação do mundo. Então quando Jesus veio para essa terra, as dores que já existiam aqui, Jesus já sentia todas elas no seu corpo. E lá em Hebreus 4:14 nós lemos o seguinte: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-te, que não tenha compaixão das nossas fraquezas. Então o nosso Jesus é esse Jesus ferido, que sente no interior dele, na alma dele, no espírito dele, todas as dores que nós vivemos, que se compadece e tem compaixão de todas as dores que nós sentimos. É por isso que nós vemos em toda a trajetória de Jesus, quando ele ia curar alguém, nós lemos Jesus cheio de compaixão, Jesus movido por compaixão, Jesus sentindo compaixão, tendo compaixão, ou seja, sempre Jesus está sentindo a dor do outro. Sempre Jesus não só entende o que a pessoa está passando, mas no interior dele, ele sente a mesma dor que aquela pessoa está vivendo, porque ele compadeceu-se das nossas fraquezas e ele foi morto antes da fundação do mundo. E a maior dor que nós podemos enfrentar nessa vida é a dor da morte, é a dor da perda. E Jesus sentiu isso também. A dor da morte Jesus sentiu. Então, como eu falei no início, eu não conheço a sua história. Se você foi abandonado pelos seus pais, se seus pais se divorciaram, se você teve um relacionamento destruído, se você foi abusado, se você passou por alguma situação de doença. Eu não sei a ferida que você carrega no seu coração, mas eu tenho certeza de uma coisa: o nosso Jesus é um Jesus ferido. E ele sente a mesma dor que você está sentindo. Naquela cruz ele foi ferido, para que ele pudesse ter compaixão de você e sentisse exatamente a mesma angústia, o mesmo desespero, a mesma tragédia que você viveu. O nosso Jesus sente isso. Não tão recente a gente teve uma história lá em Blumenau, que aconteceu na creche, e eu não faço ideia do que é sentir a perda de um filho, como aqueles pais viveram. Eu não tenho ideia. Eu posso ter empatia por eles, eu posso entender a dor deles, mas sentir a mesma dor que eles estão sentindo, eu não sei como que é isso. Mas eu conheço um Deus que perdeu seu filho, e ele tem a mesma dor do que aqueles pais que perderam os filhos nessa tragédia. O nosso Deus é um Deus ferido. O nosso Jesus é um Jesus ferido, e ele sente a mesma dor que nós sentimos. Quando nós lemos a história de Jacó, talvez você conheça também, mas só ilustrando aqui, no final ali da história de Jacó, do arco, né, que ele tem na Bíblia, Jacó luta com um anjo. E Jacó sai ferido dessa luta. O anjo tocou na articulação da coxa e Jacó sai mancando e vive a vida toda mancando. Essa pessoa que Jacó encontra e luta é uma pessoa que era alguém encarnado, Deus encarnado. E quando Jacó pergunta qual que é o seu nome, ele fala: não é o momento ainda de eu falar o meu nome. Quando nós vemos depois na história, na verdade Jacó estava lutando com o próprio Jesus. Jacó saiu no braço com Jesus. E o muito importante dessa história é que quando nós estamos com Jesus, nós saímos mais parecidos com Ele. Jacó foi ferido porque Jesus é o nosso Jesus ferido. E depois daquela luta, daquele encontro, Jacó saiu mais parecido com Jesus, que é alguém que é ferido. Quando nós voltamos lá na história do samaritano, onde o samaritano teve compaixão, eu falei que nós somos aquele ferido pelo caminho, né? O samaritano é o próprio Jesus, que se coloca no caminho e vê a gente ferido, e tem compaixão e sente a mesma dor, e vem até nós e cura as nossas feridas, cura a nossa alma. Tem muita gente que fala assim: eu não vou para a igreja porque lá só tem gente ferida, só tem gente ruim, só tem gente estragada. Graças a Deus por isso, porque eu só vou ter as feridas do meu coração curadas quando eu encontrar aqueles que foram feridos também. Quando eu encontrar aqueles que passaram por mesmas situações que eu,
E nós vamos unir a nossa ferida um com o outro, e aí vai gerar vida e cura. Aqueles que saem da igreja, eles tentam curar as feridas dele no próprio braço. Tentam pegar remédio, enfaixar com alguma coisa, tentam trabalhar, tentam conquistar coisas, tentam ter bens materiais. Eles tentam curar aquele vazio e a ferida na alma deles com qualquer outra coisa. Mas nós que estamos aqui, nós entendemos que a única forma de curar as nossas feridas é nos encontrando com aqueles que foram feridos e nos encontrando com Jesus ferido. Quando eu estou na igreja e eu sei que nós estamos rodeados por pessoas que às vezes são pessoas difíceis, eu prefiro estar aqui com pessoas que foram feridas, porque é aqui que o nosso Jesus vem nos curar. É aqui que o nosso Jesus ferido vem nos alcançar. Lá fora eles tentam fazer pela força do braço deles, mas eu quero estar naqueles que Jesus vem ao encontro. E talvez você não tenha uma história de uma tragédia tão grande assim para contar. Talvez você não tenha alguma coisa que marcou o seu coração e você carrega isso na sua vida. Mas existe uma ferida que, independente de quem você seja, independente da história que você tenha, todos nós carregamos, que é a ferida do pecado. A ferida do pecado, assim como uma ferida na pele que separa as duas partes, ela separou a nossa vida de quem Deus é. Mas Deus decidiu se encarnar, porque Ele sabia que só se Ele fosse ferido, Ele poderia alcançar o nosso coração ferido pelo pecado e fazer com que essas duas partes se unissem novamente. A cruz, ela é o ponto na ferida que une as duas partes que foram feridas. Assim como um corte que precisa de um ponto e unir as duas partes, a cruz é esse ponto que une o nosso coração ferido pelo pecado ao nosso Jesus que foi ferido, para que a gente se encontre com Ele e seja curado. Se você parar para pensar, quando Jesus ressuscitou e Ele estava com os furos nas mãos e nos pés, aquele já era o corpo que a gente chama de corpo glorificado, ou seja, é o corpo que Jesus vai carregar para toda a sua eternidade. Já imaginou que por toda a eternidade Jesus decidiu carregar a marca da cruz sobre o seu corpo? Por toda a eternidade eu e você vamos estar com Ele, olhando para os furos nas mãos, olhando para os pés furados, lembrando da ferida que Ele teve para poder alcançar o nosso coração ferido. Durante toda a eternidade nós vamos nos lembrar da obra que Ele fez naquela cruz, para que a gente fosse alcançado, para que a gente fosse restaurado. Jesus decidiu fazer isso. E hoje eu quero te encorajar a expor a ferida do seu coração. Não para que você seja humilhado, depreciado por isso, não. Porque nós precisamos expor as nossas feridas, para que a gente encontre aqueles que foram feridos e assim a gente possa curar a vida deles. Nós precisamos expor as nossas feridas, porque essa é a única maneira de nós termos uma igreja sendo curada. Onde eu alcanço o meu próximo, que na caminhada está ali no chão, ferido. Eu vou até ele, tenho compaixão, sinto a mesma dor que ele sente, e eu posso encostar minha ferida sobre a ferida dele, e ele ser curado na sua alma.